E os anos 80 representou para nós, no Brasil, para o campo da educação, uma fase do chamado otimismo pedagógico. O que representou essa fase em termos de concepção e de ideia pedagógica? É que, em primeiro lugar, a visão do Estado eminentemente burguês, ou seja, aquele Estado que é dominado pelas classes dominantes, ele é um espaço em que se constitui como um espaço de disputa no seu interior para as conquistas dos nossos projetos coletivos, do ponto de vista das nossas agendas, digamos assim, sociais. E nesse sentido, os anos 80, ele representou uma virada de ver que com a conquista de prefeituras, de governos do Estado, nós estaríamos numa etapa de acumular forças para um projeto maior, que era ganhar essa estrutura do governo federal, constituir um novo Estado. Então, nesse sentido, toda a minha geração foi uma geração marcada por uma ideia de uma utopia, de experiências concretas, situadas nas comunidades, nos bairros, e acreditando num projeto societário novo. E as expressões marcadas nesse período histórico era que nós, enquanto organização da sociedade civil, veja bem, a referência à expressão sociedade civil estava articulada aqui, a esses chamados centros de educação popular. Eles deveriam animar essas comunidades organizadas, no seu sentido dos sindicatos, das associações comunitárias, para que, em determinado momento histórico, inclusive, esses movimentos tivessem a sua autonomia e não dependessem mais desses centros chamados de assessoria popular. Alguém aqui teve experiência em centro de educação popular que pudesse dizer qual foi sua experiência e onde foi? A gente ainda tem o centro de educação popular na unidade de São Paulo, na Leste, com urbanização de favelas, e recentemente, há 15 anos, a gente atua com a educação infantil, de jovens, e educação de adultos, com o apoio da Caritas, Fundação Mundial, enfim, esses organismos internacionais do qual você se refere. Alguém mais? Teve experiência? Pois não? No bairro de São Lázaro, em Manaus, um centro chamado Nais de Sol. E na interação com esse centro, foi através da Universidade Federal, e eles buscaram apoio da academia para a formação dos seus educadores. E eu estava ingressando em 90, compondo um núcleo de experiências e pesquisas educacionais, e daí pronto, foi uma bola de neve. Foi esse movimento que envolvia a Associação dos Bairros, moradores, luta por diversas coisas, bairro, início de construção. Aí veio também o ingresso na militância política. Então foi um conjunto que foi formando uma teia, né? E aí você não sai mais. Você percebe que a gente aqui e ali, você vai afunilando para essa mesma perspectiva, para essa mesma luta, que ela continua, ela muda, eu diria, a nomenclatura, os atores, geralmente, alguns permanecem nesse diálogo que cada vez se torna mais profundo. Qual o trabalho? Qual o trabalho? Educação, formação de professores. Então, nesse contexto, essas referências que nós tivemos, elas apontam assim, para um trabalho de formação, de educação popular, de base. E na época da minha inserção fortemente nesse contexto, nós tínhamos uma discussão, porque nós tínhamos programas e projetos com apoio na cooperação internacional, fazíamos a chamada educação alternativa, muitas vezes de costas para o Estado. Então fazíamos processos de educação de jovens e adultos, mas a pergunta era, ora, e quando esses jovens e adultos saírem das nossas classes de alfabetização, eles não terão que ir para a escola pública? Então como é que a escola pública se insere como estratégia de
de acesso e permanência e sucesso em termos escolar nos nossos projetos de educação popular. Ocorre que boa parte dessas iniciativas que se desenvolviam, elas desenvolviam as alternativas de educação de jovens e adultos, mas depois não havia continuidade. Então isso colocava para nós, das organizações de educação popular, a questão de como estabelecer a relação com o Estado em termos da educação pública, da continuidade dos estudos no espaço público instituído. E isso tem a ver também com uma questão que se desenvolveu nos anos 80, que foi a conquista de muitos governos municipais e estaduais por forças políticas e democráticas que tinham enraizamento nessa luta social. Ou seja, em determinado momento histórico, nós ganhamos prefeituras chamadas de democráticas e popular, e então nós conseguimos ter um nível de participação no que, em alguns lugares do país, se chamou e se viu como uma grande novidade à época, nos anos 80, como os chamados conselhos populares no interior das prefeituras ou dos estados. Eu me lembro que até nos anos 80, na Prefeitura Municipal de Teresina, os vereadores viam que esses conselhos municipais seriam chamados soviéticos russos, de proletários que ocupariam um espaço dentro dos governos e que, portanto, os vereadores não teriam mais sentido. Então, naquela época, muitos vereadores tinham resistência a essa lógica de instituir dentro dos governos os chamados conselhos populares. Alguém que chegou a vivenciar esse momento dos chamados conselhos populares, representando certos movimentos da sociedade civil dentro dos governos? Alguém vivenciou? Então, nós tivemos essa experiência que depois, em outro momento histórico, foi instituído, tanto no Brasil, em vários municípios, quanto em vários estados brasileiros, inclusive na esfera federal, os chamados conselhos municipais, conselhos estaduais ou conselhos de organizações da sociedade civil, junto com a representação do governo e da esfera privada. Mas os anos, por exemplo, 80, eles também sinalizaram com uma luta muito intensiva em relação à ampliação e à universalização da educação básica, principalmente no ensino fundamental. Nós tivemos uma grande luta em termos da questão do acesso. Mas é interessante como nesses anos atuais, os anos 2000, a questão hoje não é só do acesso, é a questão da permanência e da questão do resultado efetivo em relação ao processo de escolarização. E nesses anos, então, do ponto de vista 90 e dos anos 2000, ganhou força dentro desse cenário que eu estou pontuando para vocês, e principalmente para mim, quando saio de Teresina e venho por Brasília, eu perco a noção de espaço e de enraizamento. Isso é muito interessante. Porque para mim, em Teresina e Piauí, uma lógica que faz com que eu me enraize é o bairro. E em Brasília eu tive uma grande crise, porque eu não tinha o bairro e nem a referência do comunitário. Para mim era algo espacialmente muito distante do ponto de vista do enraizamento. E, de certa forma, eu tive um processo de desenraizamento do ponto de vista da minha inserção concreta nas práticas comunitárias e de educação popular. Acontece que o desenraizamento também acontece de outras formas. Quando você se distancia e se localiza num espaço, numa estrutura de governo, e muitas vezes se distancia do enraizamento e dos desafios que são cotidianos àquela realidade. Eu vou colocar um exemplo para vocês. E isso me marcou muito quando eu estive numa cidade aqui, chamada Santo Antônio do Descoberto, com um grupo de professores da rede pública, e que depois de discutirmos um projeto de intervenção local, eles foram descrevendo uma situação dos desafios da educação de jovens e adultos naquele município. Então, assim, quem está em Santo Antônio de Descoberto, uma cidade próxima,
o que está na cidade chamada de Águas Lindas, tem como referência o município e o bairro.